Muito bem, de volta para o bloco 2, agora sim, com a resolução das questões. É sempre um dilema, né, administrar esse tempo da revisão teórica, mas vamos lá, galera. A primeira questão está aí, todas elas extraídas de provas da FGV dos últimos anos, é, algumas inclusive com ABCD, né? A FGV organizou alguns concursos com 4 opções, como você percebe aí na primeira questão. Então vamos lá, olha só. Na pequena rua de árvores discretas, havia uma fileira de casas humildes, atrás das quais corria um regato, cuja água parecia livre da sujeira dos esgotos, que normalmente a polui. Os moradores do lugar, que tinham a sorte de lá viver, pareciam felizes. Esse elaborado pelo autor não é o texto, né? Deve ser aquele rodapézinho que ficou aí como se fosse texto. Nesse fragmento textual aparecem 4 termos sublinhados, estão aí, cuja, que, a e que se referem a termos anteriores. Isso é coesão. A opção em que o antecedente é corretamente indicado. Já vou fazer aqui um exercício que eu acho válido fazer. Já falei para vocês isso em outras aulas. O corretamente, o correta, o incorretamente, o incorreto. Marcar isso é muito importante. Por mais que a gente seja experiente, de vez em quando a gente cai. Já comentei que eu mesmo em sala de aula já fiz isso, né? Procurei uma resposta certa quando a banca queria e incorreta. E é um inferno isso, né? Porque uma coisa é errar quando a gente ignora o conteúdo. Dá um certo, dá um conformismo, né? Dá um conforto. Pô, não sabia. Agora, dura errar aquilo que a gente estudou. Pô, eu sabia isso. Mas errei porque fui marcar a certa e a banca queria incorreta. Isso é um inferno, tá? Então, corretamente identificado, marca, beleza. O que acontece aí? Segundo a banca, cujo, ó, retoma regato. Concorda? Aí a gente acabou de falar, né? No final do bloco um, a gente falou isso. Ele está concordando com água. Qual é a tendência? A maioria vai dizer assim, pô, cuja água, então o cujo se refere à água. Não, é água de quê? É a água do regato. Então, cuja se refere, tem como referente regato? Sim, o gabarito é a letra A. Ele concorda com quem vem depois. Lembra lá, o autor a cuja obra me referi. Cuja obra, mas é a obra de quem? Do autor. Então, o pronome cuja ele está conectado com, fazendo referência, ele tem como referente o autor. É estranho, né? Porque se ele concorda com X, como é que ele faz referência a Y? É uma capacidade, uma característica, é um atributo do pronome cujo. Tá legal? Agora, mesmo que você não se convença muito, ou mesmo que você pense nessa primeira opção, não, o pronome cujo se refere à água, Alexandre, tá maluco? Tá concordando com água? Como é que vai se referir a regado? Não, você não me convenceu, não. Tá bom. Vamos às outras opções. Segundo a banca, na letra B, o que se refere aos esgotos? Ó, aí acontece aquela situação que a gente viu lá com sensação de segurança que toma conta da sociedade. Olha só, parecia livre da sujeira dos esgotos que normalmente a polui. Esse que não retoma esgotos, porque é a sujeira que polui. Até porque se fosse uma retomada de esgotos, teria que ser poluem, né, no plural. Polui no singular garante que ele está retomando, esse que está retomando sujeira. O A, que não é pronome relativo, é pronome oblíquo, ele não está retomando sujeira, ele está retomando água, né? Polui a água, não polui a sujeira. E o que está ali embaixo, ele não está retomando o lugar, ele está retomando moradores, tanto que o verbo que vem depois está no plural. Os moradores tinham a sorte de lá viver. O lá retoma lugar, né? Mas o que não, o que retoma moradores. Então, número 1, letra A. E aí o que é legal você fazer? FGV, primeira questão sobre pronomes relativos, sobre coesão textual também, né? Explorou retomadas, sendo que em algumas estruturas o elemento retomado não está grudado no pronome. No 2, na segunda ali, o que da letra B, o que está grudado no que é o esgotos, é o termo esgotos, mas ele retoma sujeira. No 4, né, na letra D, o que está grudado no que é lugar, mas ele retoma moradores. Então já é algo muito interessante para a FGV. Quando ela encontra textos contendo pronomes relativos que não retomam o carinha grudado, retomam outro carinha, já é algo que chama a atenção dela. Fiquem atentos a isso, tá? Número 1, letra A. E claro, uma lição importante sobre o pronome cujo que concorda com o termo subsequente, o substantivo subsequente, gênero número, mas esse substantivo subsequente que gera a concordância do pronome cujo, ele está numa relação de posse com o antecedente. E aí o referente do pronome cujo é esse antecedente. Então, o regato cuja água parecia livre é a água que pertence à água
pertinente, né, ao regato, o cujo concorda com água, mas se refere, tem como referente regato. Legal. Número 2, junte as duas frases a seguir com o auxílio de um pronome relativo. Uma outra mania não vou chegar tanto, mas uma outra possibilidade. A FGV jogar duas frases soltas, como a gente fez lá no primeiro slide, lembra? Vi o filme ontem, vimos o filme ontem, o filme venceu o prêmio de melhor fotografia. É isso, li o novo romance de Ariano Suassuna, olha que privilégio. Ler algo de Ariano Suassuna, maravilha. Comprei o novo romance de Ariano Suassuna na livraria do shopping. Então, é claro que a junção desses dois, ou dessas duas estruturas, vai evitar a repetição de Ariano Suassuna, embora nunca seja demais repetir Ariano Suassuna, né? Mas aqui vai ficar mais interessante, né? A resposta vai ficar mais interessante, porque com o pronome relativo não haverá repetição do nome ou da estrutura toda, né? O novo romance de Ariano Suassuna. Como é que a gente pode juntar isso? Vamos à letra A. Li o novo romance de Ariano Suassuna, vírgula, que comprei na livraria do shopping. Nenhum problema. Eu li o novo romance, e esse novo romance foi comprado, porque está retomando um novo romance, né? Até porque eu não vou comprar o Ariano Suassuna, eu vou comprar um novo romance. Comprar Ariano Suassuna cabe em linguagem figurada, né? Quando a gente usa aquele recurso da metonímia. Vou ouvir Legião Urbana logo mais, né? Você vai ouvir as músicas da banda Legião Urbana, mas aí o autor, ou no caso o grupo, né, substitui a obra. Vou ouvir Titãs amanhã. Você tem uma substituição chamada aí de metonímia, o autor pela obra. Então eu poderia dizer, né, pô, comprei um Ariano Suassuna semana passada maravilhoso. Eu comprei um livro do Ariano Suassuna. A letra A está certinha. Agora, qual é o problema da B, galera? Li o novo romance de Ariano Suassuna, começa exatamente como a letra A, cujo comprei. O problema da letra B é que nós temos, depois do pronome cujo, uma forma verbal. E o pronome cujo ele tem que ser seguido de um substantivo com quem ele vai concordar, com o qual ele vai concordar. Não, o substantivo ele deve aparecer depois, por exemplo, cuja obra, cujo livro, mas a banca não fez isso na letra B, botou o cujo um verbo. Já é algo bem simples de ser descartado. Pronome cujo seguido de verbo. Não há como você montar uma estrutura assim. Uma criatividade que permita que uma estrutura assim esteja adequada ao padrão formal da língua portuguesa. Então, descarta a letra B. Na letra C, a banca propôs: na livraria do shopping, onde comprei o novo romance de Ariano Suassuna, eu li. É um bom começo, né? Na livraria do shopping, o onde está retomando livraria do shopping, que é lugar, beleza. Eu comprei o novo romance de Ariano Suassuna, mas esse eu o li não tá legal. Porque eu não li na livraria do shopping. Eu comprei na livraria do shopping. Esse eu o li depois de toda essa estrutura passa uma ideia de que eu li na livraria do shopping. Então muda a pegada aí, muda o molho, muda o sentido. Na letra D, li o novo romance de Ariano Suassuna, onde o comprei, Jesus amado, onde o comprei na livraria do shopping. Tá péssimo, né? Porque se onde o comprei, é... primeiro, que o onde está retomando Ariano Suassuna. Li o novo romance de Ariano Suassuna, onde? Até caberia se eu quisesse um outro contexto. Né? Li o novo romance de Ariano Suassuna, onde encontrei vários neologismos. Eu encontrei vários neologismos no romance. Em que lugar? No romance. Até caberia. Onde aí poderia ser usado se o contexto apontasse que o romance é o lugar de alguma coisa. Li um novo romance de Ariano Suassuna, de onde tirei exemplos para aula. Ótimo, eu tirei exemplos para aula de que lugar? Do livro, do romance de Ariano Suassuna. Mas aí não, onde eu comprei ficou péssimo. Né? Onde está retomando Ariano Suassuna como se fosse o lugar da compra. E o lugar da compra é a livraria, que veio depois. Então a letra D ficou um lixo. E a letra E, li o novo romance comprado na livraria do shopping, a qual é de Ariano Suassuna. A letra E também está tosca. O a qual retoma a livraria, e a livraria não é de Ariano Suassuna. Né? Nem sei se ele tem livraria, mas enfim, não é o caso dessa história aí que está sendo contada nos textos 1 e 2 lá no início. Então, 2, letra A, e as outras opções aí justificadas com os seus respectivos problemas. 3. O que ele quer na 3? Tem que preencher lacuna. Vamos ao texto, vamos lá. São Lourenço da Mata pode ser considerado uma das cidades mais antigas do Brasil. Registros ou registros, hein? Os registros históricos remetem à presença de indígenas tupinambás em uma época por volta de 1554. Aí tem uma lacuna.
Houve disputas com os colonizadores portugueses em uma região por lacuna, passam os rios Capibaribe e Beberibe, vírgula, banham grande parte de Pernambuco. Rio Capibaribe. Rio Capibaribe, inclusive, é o nome de uma música do Quinteto Violado. Conhecem Quinteto Violado? Depois botem lá no agregador de música de vocês, né? Quinteto Violado, Rio Capibaribe. Olha só. Galera, a gente já tem algumas dicas aqui. Repare que a primeira lacuna está depois de 1554. Normalmente, quando a gente vai retomar tempo, a gente usa o quando. Semana passada, quando decidi treinar língua portuguesa para concurso? No mês passado, em fevereiro do ano passado, quando resolvi me mudar de casa. Geralmente, né, já é uma dica. Não é assim sempre, mas o tempo pede uma retomada com quando, elemento que indica tempo. Mas vamos lá, vamos ver as opções que a gente discute melhor. Então, letra A. Que, onde e quando. Vou voltar. Que, onde e quando. Ficaria assim, ó. Em uma época por volta de 1554 que houve disputas. Até caberia o que se viesse com a preposição em. Né? 1554, em que. Porque está retomando uma época também, né? Uma época em que. Caberia. Mas só o que não. Então a letra A já está eliminada. Letra B, quando serve. Quando serve. Letra C, onde? Não pode, né, galera? Opa, é para trás. Olha só, época por volta de 1554, onde já não cabe. Porque a gente viu no finalzinho do bloco anterior que onde só pode retomar lugar. E ele está falando aí de época. Então já eliminamos a e C, deixamos a B no páreo. Letra D, o mesmo problema da A. Só caberia o que se viesse com preposição em. Época em que. Nananana. Então já eliminamos A, C e D. Como a B e a E começam com quando, as duas estão no páreo. Aí a gente vai para a segunda lacuna, segundo a letra B, que, segundo a letra E, onde. Vamos lá. Em uma região, por que passam os rios Capibaribe ou por onde passam? Pode ser por que e por onde. Não tem problema nenhum. Claro que sendo região, onde, né, grita mais, mas não tem problema nenhum você dizer assim, ó, na região por que passam aqueles caminhões, na região pelas quais passam aqueles caminhões, sem problema nenhum. Na região por que passam os navios, na região pelas quais passam os navios, pode ser por que, pelas quais, pode ser por onde, sem problema. Então vai definir, vai ser o terceiro. O que é o terceiro da B? Onde? O que é o terceiro da E? Que. No caso, rios Capibaribe e Beberibe, onde banham grande parte ou que banham grande parte? Que, né? São os rios que banham. Não vai caber aqui o onde, embora Capibaribe e Beberibe, né, esses rios sejam lugares, porque o que vem a partir do pronome relativo é o sujeito. Esses rios banham grande parte de Pernambuco. E o onde ele vem para atuar como adjunto adverbial. Então aqui vai ficar quando, ok. Aqui vai ficar por onde passam os rios. E ali que banham grande parte de Pernambuco. Quando, onde e que. Delícia. Letra E. Beleza? Vamos lá. O que é agora? Número 4. Assinale a alternativa em que o elemento destacado possui classificação morfológica diferente. Bom, aí é aquela história, né? Se ele fala classificação morfológica diferente, provavelmente ele vai trabalhar com aquela questão do pronome relativo e da conjunção integrante. Em um caso, você vai ter pronome relativo e nos outros só conjunção integrante, ou em um caso, você vai ter só conjunção integrante nos outros pronomes relativos. Aquele exemplo do desejo que, né? Desejo que você seja aprovado, o que introduz uma oração que equivale a isto, desejo isto, então é conjunção integrante. Agora, o livro que você indicou é muito bom, o livro o qual você indicou, aí sendo trocável, né? Permutável, por o qual e variações, você tem o pronome relativo. Vamos à letra A. A festa do Dr. Campos, seguiram-se outras. Repare que o azinho está com acento grave ali, né? Então, seguiram-se outras a festa do Dr. Campos. A que Ricardo deu a honra de sua presença e a alegria de sua voz. Ó, seguiram-se outras, as quais Ricardo deu a honra, né, de sua presença. Então, esse que da letra A é um perréu, como eles falam, né? Pronome relativo. Porque equivale a as quais. Outras as quais ele deu a honra da presença, outras a que ele deu a honra. Letra B. O major até mandara buscar o sulfato de cobre para a solução em que ia lavar. Ó, solução na qual ia lavar a batata inglesa. Então, se esse que equivale a na qual, o que da letra B também é um pronome relativo. C.
Repinicou. Repinicou. Repinicou, bonito, né? O violão e continuou a cantar os lábios de Carola. Onde encontrava a ilusão que a nossa vida. É. Ó, os lábios de Carola, aqui, isso funciona como o lugar onde o personagem encontrava a ilusão, isso deve ser Machado de Assis, adoça a vida, né? A ilusão que adoça a vida, ou seja, os lábios de Carola. Quem nunca, né? Quem nunca se iludiu com os lábios alheios? Não? Onde retoma lábios, aí tá certinho, e é pronome relativo. Os lábios de Carola, nos quais encontrava a ilusão, né? Letra D. Tinha, entretanto, pertencido a uma modesta roda de boêmios, literatos e poetas, na qual, a par da poesia e de coisas de literatura, se discutia muita política. O na qual aí está retomando roda de boêmios. Então, é pronome relativo. Agora, sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em doer. Que isso, gente? Mas é sentindo isto, né? Não é sentindo o qual. Então, aqui é a letra E. Letra E. Beleza? Esse modelo de questão, ó, a gente viu então 4 questões. A primeira é identificação de referente, com a banca se valendo de estruturas com o referente um pouquinho afastado, não sendo aquele sujeito, né, aquele cara grudado. É uma característica. É legal você estudar entendendo a teoria e percebendo o repertório explorado pela banca. Então, vale fazer essa dissecação, né, esse mapeamento. A número 1 tem a ver com identificação de referente. A número 2, dois textos solitários, né, isolados, e você tem que converter em um só, evitando a repetição do elemento repetido, claro, óbvio. E aí tem aquela história do onde mal usado, tem história de ambiguidade, tem aquelas conexões mal feitas. A número 3, lacunas para você preencher com pronomes relativos. E aí você vai descartar na medida que eles oferecem, por exemplo, onde para retomar o que não é lugar, oferecem o que sem preposição. Não é? E a número 4, classificação morfológica. 4 opções com o que pronome relativo e uma, que é a última no caso, com o que conjunção integrante. Bem legal. 5. As frases abaixo mostram uma nova forma de escritura que evita a presença de um pronome. Ó, evita. Agora aqui é diferente, né? Ele evitou. Assinale a frase em que essa nova forma se mostra, atenção, se mostra inadequada. Guarda, marca isso lá no dia, hein? Ah, Alexandre, que frescura, não tem necessidade. Vai por mim, marca, marca. Eu sei que você não pode levar marca-texto, mas marca com caneta, destaca bem isso. Dá uma dor miserável na alma quando você deixa de pontuar, você deixa um ponto numa questão cujo conteúdo, para usar um pronome relativo, você dominava. Você dominava o conteúdo e errou porque não deu a devida atenção que foi solicitado. Inadequado. E aqui o caminho é diferente, né? Ele troca o que está com pronome relativo, aqui, ó, por uma estrutura sem. Curioso. Santos Dumont, que criou o avião, é brasileiro. Santos Dumont, criador do avião. Então, ó, que criou o avião, criador do avião, a mesma coisa. Não tem inadequação nenhuma. Não é isso? Ó, o aluno, vírgula, que estuda diariamente, vírgula, não. O aluno que estuda. O aluno estudioso. Tudo bem que tem diariamente aí que pode pesar. O aluno estudioso diariamente não fica tão bom, né? Mas que criou, criador. Beleza? Guimarães Rosa, que escreveu esse romance, é mineiro. Guimarães Rosa, autor desse romance. Se ele escreveu o romance, ele é o autor. Nenhuma inadequação. Letra C. O político que perturbou. Difícil falar essa palavra, né? Perturbou. Não dá vontade de falar esse segundo R. Perturbou. Você está perturbando. Você está perturbando, parece mais interessante do que perturbando. Esse chega a dar uma arranhada aqui. Para de perturbar. Ainda tem o terceiro, né? Para de perturbar. Pô, para de perturbar. É até um pedido mais forte, né? Você quer pedir para alguém parar? Para de perturbar! Pô, você tem muito mais poder do que um para de perturbar. A pessoa não dá credibilidade a você. Você não é levado a sério quando fala perturbar. Uma palavra ruim de falar, né? Pra quem tem problema na garganta, então. O político que perturbou o debate foi divertido. O político destruidor do debate. Aí não, né, galera? Aí não. Olha só. Se que tivesse um marca-texto aqui. Galera, olha só. Aí não. Parou. Perturbar é diferente de destruir, né? Tudo bem que uma coisa pode ser até consequência da outra, mas não.
A criança pode perturbar um ambiente, é próprio da criança. Tá com criança em casa agora? Ah, benção, né? Então, criança pode perturbar no ambiente, mas ela não destrói o ambiente. Nada a ver. O político perturbou o debate, mas ele não destruiu o debate, não. Vamos ver as outras. Aquele aluno que observe bem os fatos. Que observe? Deve ser que observa, né? Enfim. Aquele aluno bom observador. Se ele observa bem, ele é um bom observador. Tá certinho. Observa bem, bom observador. E aí, os professores que teceram elogios a Churchill, os professores admiradores. Se você teceu elogios, você é admirador. Um pouquinho forçado, né, dona FGV? Porque assim, eu posso tecer elogios numa situação muito específica, né? Não significa necessariamente ser um admirador. Eu posso tecer elogios a um vizinho por uma situação que ele fez, mas isso não significa que eu tenho admiração por ele, porque outras coisas que ele faz não são dignas de admiração. Enfim, tecer elogios e admiradores, ok, mas eu acho que a FGV às vezes corre riscos desnecessários. É óbvio que a letra C é muito mais grosseira, né? Perturbar um debate não significa destruir o debate. Então aqui já foi uma questão que foi num caminho diferente do tradicional, né? Em vez de convocar ou solicitar o uso do pronome relativo, ela tirou de cena o pronome relativo e em uma opção essa retirada gerou um texto que mudou o sentido ou que ficou inadequado. Legal? Maravilha. Vamos para a sexta. Perturbar. Perturbar. 6. Observe as frases a seguir. Comprei um casaco de veludo em São Paulo. O preço do casaco foi alto. Então não deveria ter comprado. Se juntarmos as duas frases com o auxílio de um pronome relativo, a forma adequada será A é igual à primeira, praticamente igual à primeira. Né? Comprei um casaco de veludo em São Paulo cujo preço foi alto. Vamos lá. Cujo preço. Vamos analisar isso com carinho, com calma. Cujo preço. Repare que o pronome cujo está concordando em gênero e número com preço. Cujo preço. Se tivesse depois do pronome cujo, se tivesse ali a palavra valores, seria cujos valores. Se tivesse ali a palavra tecido, cujo tecido, tá? Comprei um casaco de veludo em São Paulo, cujo preço. E é o preço do casaco. Então tá certinho. Letra tá certinho. Qual é o problema da B? Foi alto o preço do casaco de veludo comprado em São Paulo. A letra B tá certinha, mas ela não tem isto aqui, ó. Porque a letra B não tem problema nenhum do ponto de vista gramatical. Foi alto o preço do casaco de veludo comprado em São Paulo. Só que aí não tem o pronome relativo, porque o enunciado fala isso, né? Ele quer o auxílio, ele quer a junção dos textos 1 e 2 com o auxílio de um pronome relativo. Na letra A tem o pronome cujo. Na letra B, embora seja correta a sentença, não há o pronome relativo. Ótimo isso, né? Já aguça a nossa atenção, a sua necessidade de ver direitinho o que a banca está falando, né? Porque muita gente vai olhar para a letra B e vai dizer assim, tá certinho. Tá. Então é o gabarito? Não. Ué, está certinho porque não é o gabarito? Porque não atende ao pedido enunciado, ao comando. C. Comprei em São Paulo um casaco de veludo em que o preço foi alto. Nada justifica esse em. E na verdade, para você juntar casaco de veludo com preço, o pronome aí tem que ser o pronome cujo, não tem jeito. Quando você monta uma estrutura com substantivo, pronome relativo e depois um outro substantivo, mantendo uma relação de posse com antecedente, tem que ser pronome cujo. Não dá para usar o quê? Comprei em São Paulo um casaco de veludo que o preço foi alto. Na oralidade até passa, mas numa prova de concurso não. É cujo, sem artigo depois, né? Cujo preço foi alto, tá? Essa utilização do que no lugar do pronome cujo, galera, cabe em situações informais. Lá vou eu de novo, né? Ou aqui vou eu de novo falar sobre isso. Mas é importante frisar, é importante bater nessa tecla. Você deve conhecer uma canção da Adriana Calcanhoto. Eu lembro, já faz muitos anos que uma amiga usou isso na aula dela, a Cláudia Kozlov, minha amiga professora de português, extremamente competente, e ela usou essa música da Adriana Calcanhoto para falar do pronome cujo. Aí eu roubei dela, né? Peguei emprestado. E tem lá a música de quadros. Ela fala no início da música, Adriana Calcanhoto, né? Eu ando pela rua prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo.
Cores que eu não sei o nome, presta atenção em cores que eu não sei o nome. Isso é muito típico da oralidade, da informalidade. Se eu não sei o nome que pertence às cores, dentro do padrão culto, teria que ser eu ando pela rua prestando atenção em cores cujo nome não sei. Mas a Adriana Calcanhoto não estava fazendo concurso, estava fazendo música. E aí ela resolveu usar aquilo que é mais sonoro, mais espontâneo, digamos assim. Então na letra C teria que ser um casaco de veludo cujo preço foi alto. Numa situação informal, a pessoa até falaria, né? Cara, comprei um casaco que o preço foi alto. Mas o em não se justifica aí de jeito nenhum. E D. Em São Paulo, comprei por um preço alto um casaco de veludo. Certinho, certinho, mas não tem preposição, não tem pronome relativo. Preposição até tem, mas não tem pronome relativo. Então a D e a B, elas cometem o mesmo pecado. Estão corretas, ó, em São Paulo, vírgula, comprei por um preço alto, vírgula. Essa vírgula depois de preço alto não tá legal, não. Teria que ser direto aí, ou por um preço alto entre vírgulas, né? O que seria forçado, mas enfim. Comprei por um preço alto um casaco de veludo, teria que ser sem vírgula. A despeito dessa vírgula depois de alto, em termos de sentido, ok, mas não tem pronome relativo. Então não serve. E letra E, comprei um casaco de veludo em São Paulo por um preço baixo. Hã? Mas não foi alto o preço, gente? Comprei... Essa letra E, sinceramente. Não tem pronome relativo também, mas bizarro, né? Por um preço baixo. Enfim, aí que o professor que montou a questão resolveu ser generoso e entregou uma assim para você descartar com mais facilidade. Eu acho que pensar na letra E é algo que não passa pela cabeça de nenhum candidato minimamente preparado. Eu me arrependi de falar isso agora porque eu não sei se passou pela sua cabeça, né? Mas enfim, não dá. Não dá, porque tá claro ali no texto que o preço foi alto. Hein? Passou pela sua cabeça? Marcar a letra E? Comprei um casaco de veludo em São Paulo por um preço baixo. Jura? Mas por quê? Não foi alto o preço, gente? Faz sentido não. Então, B e D, ok. Porém, não podem ser cogitadas como gabarito porque não apresentam pronome relativo. É completamente na direção contrária do texto. A e D, aliás, A e C, ok, porque tem pronome relativo, mas a C peca porque não junta substantivos com relação de pertinência, pertencimento e posse com pronome cujo, sim com em que, sem que ninguém tenha pedido em. Letra A, comprei um casaco de veludo em São Paulo, cujo preço foi alto. Saideira do bloco número 7, assinale a frase em que ocorre emprego adequado do pronome relativo cujo. A banca gosta dele, hein? Ó, o que a gente fala o tempo todo? Mapeia, anote os conteúdos dentro dos conteúdos. Vou estudar pronomes relativos. É muito amplo, né? Tá, mas o que especificamente? O uso do que e do qual? O uso só do pronome relativo onde? Onde e cujo? Qual a diferença de onde para onde? Regência junto? A marca que o mundo confia ou a marca em que o mundo confia? Identificação de referente? Vai mapeando. Vamos lá. Pronome cujo número 7, ele quer o quê? A adequada. Adequada. A. No Jardim Botânico descobriu-se uma estátua enterrada. Cuja estátua. Ai não. Estátua. Cuja estátua. Galera, se a finalidade do pronome relativo é justamente não repetir o substantivo, encontrou, descobriu-se uma estátua cuja estátua. Não tem menor sentido. Inadequado. Ruim. Péssimo. Letra B. Os automóveis de cujos necessitavam. Galera, já falamos isso em outra análise de outra questão. Depois do pronome cujo tem que aparecer o quê? Diz aí, fala aí que eu vou ouvir. Fala que eu te escuto. Fala. Depois do pronome cujo tem que aparecer. Lembra aquele professor que falava assim? Depois do pronome cujo tem que aparecer substância. Aí a galera completava. Vocês gostavam dessa técnica, dessa didática? Né? A crase é proibida antes de ver. Boa. Isso. Vírgula não separa sujeito de predicar. Do. Cara, eu tinha um ódio. Eu tinha um ódio mortal de professor com essa coisa de falar até a penúltima, até a antepenúltima sílaba pra gente completar. Eu tinha um ódio, eu sempre câncer, né? Mas ódio. Só faço isso de gozação, não tem como. Então, depois do pronome cujo tem que aparecer o substantivo. Vou, muito bem, não pode aparecer verbo. De cujo necessitavam, de jeito nenhum. Agora eu vou ficar até o final da aula com esse professor na cabeça. Vamos para a letra C. A biblioteca emprestou vários livros para pesquisa, cujos livros. A FGV está de sacanagem, né? Vários livros, cujos livros. Não, mesma coisa da A, galera. Se o objetivo é evitar repetição, não faz sentido.
Letra D, os aviões cruzaram os céus rapidamente. Não acredito. Os aviões cruzaram cujos aviões. Não dá. Aqui a banca foi sem criatividade, hein? Bom, quando não é A, não é B, não é C, não é D, geralmente é letra E. Vamos lá. Foram comprados relógios de ouro cujas correias eram de couro de elefante. Aí beleza. Ó, relógios de ouro cujas concordando com correias. E essas correias eram as correias pertencentes aos relógios. Aí beleza. Cujas correias eram de couro de elefante. Nossa, relógio de ouro com correia de couro de elefante. É isso. Então, letra E com as opções A, C e D bem grosseiras, que botavam o substantivo, botaram, né, o substantivo, depois colocaram o pronome cujo, repetiram o substantivo, não faz sentido algum. E a B pior ainda, porque nem colocaram o substantivo depois do pronome cujo. Beleza, acabou. Acabou o bloco 2, vamos ao bloco 3, no qual analisaremos. Cadê? Analisaremos da oitava questão em diante. Bora lá.